Boa tarde, meu nome é Marcela, sou produtora, e a gente está aqui hoje em conversa de making off da história em quadrinhos Machado Lobisomem de Assis, de Olavo Bilac, Caçador de Vampiros, A Máquina do Tempo Rei, esse nome gigante da HQ, que foi criada pelo Eric Hilt e pelo Gustavo Colombo, que estão aqui hoje nessa conversa. E acho que a gente pode começar com eles contando um pouco sobre o que é essa HQ, de onde veio a ideia, enfim, o que é esse projeto, né? Bom, eu queria começar dizendo que o nome já foi maior. A gente diminuiu, né? Isso foi uma coisa de umas discussões nossas e com o editor também diminuiu. Basicamente, a história é Machado, lobisomem de Assis, né? Que ele é um Então, lobisomem junto peraí, um com... parênteses. Qual que é o nome maior? Porque nesse momento você tem que revelar qual é o nome maior. O nome maior é Machado, lobisomem de Assis e Olavo Bilac, os caçadores de vampiro. Machado, lobisomem de Ah, tinha Assis. a BL, tinha a BL também. Eu vou descobrir. Nem vocês lembram, tudo bem. A gente pode pular essa pergunta e voltar para a história da HQ. Aqui, ó, já vou achar. Machado, lobisomem de Assis. Machado, lobisomem de Assis e Olavo Bilac, caçador de vampiros em O Amuleto do Tempo e a Batalha pela Independência. Era bem maior. Ou um pouco maior. Bom, então, dito isso, é, começa com Machado, que é um lobisomem, né? E Machado de Assis, lobisomem, e Olavo Bilac lutando contra uma entidade aprisionada pelo Barão de Mauá, ou por um clone do Barão de Mauá, isso ainda não está certo na história, que aprisionou o Boitatá. Criou uma entidade de mecatrônica em cima de meio steampunk. Eles estão lutando e eles descobrem que isso tem alguma coisa a ver com Dom Pedro II. Vão falar com Dom Pedro, quando ele é atacado por um vampiro que é imune à cruz, porque pelo visto ele é super cristão. E eles acabam acessando uma das máquinas das relíquias que tem ali do Dom Pedro, e viajam no tempo para a época da independência. E parece que uma das missões dele é ajudar contra a independência, porque uma das coisas é fazer com que a independência não tenha acontecido. E eles ajudam um grupo lá a salvar a independência, só que acabam criando uma linha do temporal alternativa no final, em que Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, virou o imperador do Império Transatlântico. Bom, essa é a história dessa primeira edição. A ideia é que continue com outras edições e que com histórias que não sejam só da independência. Na verdade, tem mais uma coisa que a gente esqueceu de dizer, que é Dom Pedro, na verdade, Machado Lobisomem de Assis e Olavo Bilac, Caçador de Vampiro, fazem parte da ABL, Academia Brasileira de Lendas. É uma entidade que surgiu antes da ABL ser fundada, que na verdade é uma entidade secreta que protege esses escritores de sua verdadeira identidade, que é de seres sobrenaturais que lutam contra as forças do mal, quaisquer que sejam. E tem uma relação dúbia com a monarquia, né? Uns gostam, outros não gostam, uns querem derrubar, e um pouco é o debate entre Olavo e Machado ali. Enquanto Olavo ele quer acabar com a monarquia e fazer república, Machado é um pouco mais cínico, acha que se mudar não vai fazer diferença nenhuma, tipo, a humanidade continua não necessariamente a história dá para frente, né, com a evolução. Então, esse é um debate que tem ali, um pouco nessa primeira edição, pelo menos. E então, mais ou menos, resumindo, essa é a sinopse um tanto caótica dessa história. Eric, você não quer falar um pouco sobre como surgiu a ideia desse projeto? Posso falar, assim, a ideia surgiu de uma maneira muito inusitada, na verdade, né? Eu e o Gustavo e mais uma outra pessoa, a gente gravava um podcast sobre cinema, e aí a gente começou a fazer graça do filme. Qual é o nome do filme, Gustavo? Do Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. E qual seria a versão brasileira disso? E a gente chegou, existe uma espécie de pôster da época, arte do Gustavo, inclusive.
desses dois personagens, assim, na Lapa, assim, sendo cercado por vultos das trevas, não sei o quê. E isso foi esquecido. Isso foi o quê? 2012, uns 10 anos antes dessa HQ, mais ou menos. E aí um dia, aos poucos, a gente, assim, como acontece muito com piadas internas, nossa, a gente começa a assim, cara, e se a gente desenvolvesse mais isso? Se a gente. O que mais poderia acontecer? E como é que esses personagens seriam? Aí eu pintou a oportunidade desse edital e a gente resolveu botar, tipo assim, uma mini aventura, assim, explicando, que te passasse a ideia da coisa, apesar de ter muita coisa da mitologia, a Academia de Letras, por exemplo, faz uma parte muito pequena da história. E a gente vê ela como uma grande parte do universo. Mas foi mais ou menos isso, eu acho. Tô esquecendo alguma coisa? Não, foi meio que assim que surgiu. Aí a gente resolveu inserir a questão da independência, né, com uma viagem no tempo no meio da história. Ou seja, já tinha um Machado de Assis Lobisomem, com Love Black Caçador de Vampiros. E aí, um passo para ter Barão de Mauá fazendo criaturas steampunk de lendas e Viagem no Tempo foi só um pequeno passo. Só que aí a gente criou também uma outra coisa que foi uma liga de super-heróis da época da independência. E depois eles têm uma segunda Viagem no Tempo que a gente criou uma outra liga de super-heróis, uma versão alternativa de 1930. Ou seja, assim, um passo para ser um universo Marvel de super-heróis da realidade brasileira, ali, com entidades da história brasileira e principalmente da literatura. Uma das partes mais interessantes foi fazer a pesquisa, né, de quais figuras históricas usar, como seria a versão super deles, assim, tanto... Tem personagens, tipo assim, por exemplo, Fernando Pessoa, Homem Múltiplo, para mim é o favorito, pena que ele mal aparece, mas assim, mas, acabam surgindo muitas ideias. E eu acho que é isso, assim, né? Meio que como a gente usa o material histórico e como base, mas também sem com uma seriedade, uma precisão histórica, claro, né? Spoiler, só para informar vocês, até onde sabe, esse Machado de Assis não era um lobisomem, chamado de bruxo, de Cosme Velho, mas ele não era um lobisomem. Então, como a gente pode criar coisas, inventar totalmente, porque ele é lobisomem, isso, aquilo outro, a gente pode usar esses personagens à vontade, ainda mais botando Viagem no Tempo, vários personagens. Se a gente quiser que Getúlio Vargas encontre Álvares Cabral, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso acontecer e um ainda ser um mutante. A gente consegue trazer vários personagens e reconhecíveis pelo público, sabe? Se você souber um mínimo de história, você vai saber pelo menos alguns deles você vai reconhecer. E brincar com esses elementos de quem eles são, não sei o quê. Então, a gente. Essa história que a gente começou totalmente despretensiosa, sem nenhuma assim, sem nenhuma pretensão de criar um grande universo e tal, a gente descobriu que ele tem um potencial de universo, de expansão, de história muito grande, porque a gente fala assim, e na próxima edição vai aparecer, sei lá, ou então estrangeiros, sei lá, o Sherlock, como tá em domínio público, Sherlock Holmes pode aparecer ali no fim do século XIX. Pode aparecer. E aí é mais uma figura histórica que as pessoas conhecem e que vai aparecer. Quase como quando a Marvel anunciar, e no próximo filme a gente vai ver o Professor Xavier. Então, pô, que legal, o Professor Xavier. A gente pode criar uma expectativa assim de personagens reais da história brasileira, assim, né? Tipo, pô, na próxima edição vai ter como o Eric falou, Fernando Pessoa, homem múltiplo. Pô, legal, quero ver isso. Tipo assim, a gente pode criar expectativa de elementos que as pessoas já conheçam e reais e trazer para histórias, novas histórias. Sem contar que ainda tem essa coisa de linhas temporais. Então a gente pode ter títulos diferentes desse mesmo universo rodando, assim, se tiver interesse para isso, né? O número de pessoas interessadas em múltiplas histórias desse universo. Mas tem material, a verdade é que tem. Uma coisa que eu acabei de pensar que eu não tinha pensado ainda é que a ABL é uma academia de letras, né? Tipo assim, uma coisa quase Harry Potter, que tem várias escolas de magia. Tipo assim, pode ter a Academia de Letras de Portugal, da Espanha, sei lá. Tipo, e ser outras ligas de super-heróis, fazer... Tem muitos caminhos, é o que você falou,
Viagem, você falou de múltiplas dimensões, mas também tem a coisa da viagem no tempo também. Tipo, heróis de épocas diferentes. E você reencontrar o mesmo personagem, ele mais velho ou ele mais novo, não sei o quê. Não, o material, assim, a gente tocou uma gota do oceano, no fim das contas, né? Mesmo que misturando muitos elementos já nessa primeira história, é apenas uma gota do oceano de possibilidades que esse universo pode trazer para a gente contar várias histórias, assim. É, é, E aí eu acho que esse é um dos potenciais dessa história e tal. E o outro é a questão de comentar a própria realidade brasileira. A gente pode fazer muitos comentários sobre a sociedade brasileira aí, né? Vocês estão falando muito dessa criação desse universo expandido, né? Do quanto é possível ter desdobramentos, enfim, como isso foi pensado como um grande universo ficcional. Mas, ao mesmo tempo, como é que conseguir apresentar isso em uma HQ, né? Porque hoje o que a gente tem para o público conhecer esse universo é uma história em quadrinhos. Então, tem todo um universo na cabeça de vocês, mas vocês não conseguir apresentar para o público numa história que tem começo, meio e fim, né, ali. Até que seja uma história que, ao mesmo tempo, deixas que existe um universo maior e que também cative o público a querer mais. Como é que é esse desafio de fazer um universo, assim, vocês falaram muito sobre criar, né? O criar é uma coisa bem ampla. E depois, como é que é o resumir, né? Para fazer um produto cultural que é uma história em quadrinhos. Agora eu posso resumir. E o Eric desenvolve. Não dá para fazer isso. Não, assim, a nossa opção foi não resumir. Foi tipo assim, e se a gente fizesse o artista enlouquecer e ter um surto mental, talvez? Eu não sei, não tô brincando, não tenho surto mental. Mas assim, a gente. Eu acho que, por incrível que pareça, assim, quadrinhos a gente tem mais inexperiência do que. Mais inexperiência do que audiovisual. Apesar de eu, historicamente, ter lido muito quadrinhos, assim, escrever é uma coisa diferente. E o ritmo e o quanto você pode de informações você pode colocar e quanto diálogo informa o ritmo da história que você coloca um balão ali, o que ocupa espaço físico. Então essa aqui e umas outras que a gente fez simultaneamente assim, foram meio que um aprendizado da linguagem assim. Mas a parte boa de não entender é que a gente faz besteiras que funcionam para o bem, de certa forma, tipo assim. Porque a quantidade de história que está nessas 20 páginas, assim, não deveriam estar em 20 páginas, deveriam estar em 120 páginas, assim. E a gente conseguiu condensar uma história bastante grande, complexa, com várias etapas, várias reviravoltas, assim, em um espaço muito pequeno, o que foi um desafio, assim, foi um desafio, a gente tem que escrever, cortar diálogo, assim. O editor entrou em contato com a gente, pelo amor de Deus, cortem diálogo. Sim, né, tinha muita sobra. Assim, a gente tem um exercício normalmente, né? Quando a gente escreve personagens, principalmente no presente e tal, são, são linguagens rápidas. E aí, tudo bem? Bora? Foi? Às vezes as pessoas podem ter um diálogo todo assim, né? De uma cena. É, Só que uma das graças do projeto é esse texto verborrágico desses personagens, que podiam falar uma coisa de um jeito muito objetivo, mas falam todo de um jeito rocambolesco, assim, e tal, porque eles são escritores e do século XIX. Claro que é uma caricatura também, que a gente cria em cima do que a gente imagina deles, mas a gente. E isso é uma graça, só que assim, a gente também teve que equilibrar isso com esse número de história e com os balões que a gente tinha, com os quadros que a gente tinha, né? Então foi um equilíbrio difícil, né, de fazer, né? É, Realmente, o editor, os desenhistas, os quadrinhos estão enlouquecidos, né? Com o trabalho com a gente. Espero que eles queiram fazer novos quadrinhos. Como é que foi a troca com o ilustrador, né? Assim, porque esse é um processo também que eu imagino que seja com bastante troca com quem está fazendo ali, enfim, a organização, a decupagem, o primeiro draft das páginas, né? De pegar o que se escreveram no roteiro e ver como aquilo está funcionando numa organização seriada ali de página. Teve muitas idas e vindas, vocês participaram também dessa etapa de opinar e como é que seria essa organização de páginas, ou isso fica mais com o ilustrador? Como é que é o processo, né? Vocês entregaram o texto e como é que foi o processo de troca com quem estava ali do lado da ilustração?
a gente entrega uma sugestão de decupagem junto com as páginas do roteiro. Assim, o quadrinho é um pouco diferente de audiovisual no sentido que não tem a figura de um diretor. Assim, a figura do que seria do diretor é meio que diluída entre o artista e o roteirista. Imagina que, em vez de não ter diretor no audiovisual, fosse o diretor de fotografia e o roteirista que comandassem tudo. É equivalente a isso, mais ou menos. Mas o artista tinha liberdade assim de ver o que funcionava ou não e sugerir coisas. O Gustavo tem mais para falar sobre isso? Sim, sim. Assim, uma coisa que a gente fazia, a gente escreveu outro quadrinho junto, eu e Eric, né? E com a mesma equipe, né? Com o mesmo editor, que tinha outros desenhistas, mas uma equipe da editora Guará, né? Essa mesma galera da Guará. E nos primeiros quadrinhos, a gente dava página mais ou menos imaginando quadro a quadro. A gente desenhava quase uns quadros das páginas imaginando. Depois, a gente foi entregando assim, quadro 1, acontecia isso, a gente imaginava mais ou menos a quantidade de quadro, quase que fazia uma decupagem mental, mas não entregava essa página para eles, deixava mais livre. E essa foi um caso assim, que a gente deixou bem livre, até porque a gente já tinha uma troca, já conhecia um pouco o trabalho deles. E gostou, a gente teve uma troca, principalmente nos concepts, porque no outro quadrinho que a gente fez, a gente já tinha algumas imagens, alguns elementos de referência. Aqui eles fizeram os concepts do zero, de como é que ia ser o Machado Lobisomem, de como ia ser o Boitatá, não sei, tá, a gente foi vendo ali na prática como é que ia sendo, como é que esses elementos iam se constituindo, como é que eles iam sendo criados, a gente foi vendo ali, foi a troca que a gente teve, e depois a decupagem por página. E assim, o que acontece quase sempre é que o artista que está fazendo o lápis, a primeira página, ele limpa muito da nossa sujeira, né? Tipo assim, a gente faz uma bagunça, faz uma confusão, aí ele fala, não, aqui ó, fica mais organizado assim. E dá algumas sugestões em cima, o editor também vai em cima e sugere as coisas assim, porque era muita história mesmo, né? Porque assim, a gente já começa essa história num ponto da vida deles em que Machado já é lobisomem, já é amigo do Olavo Bilac, os dois já estão na ABL, coisas que poderiam ter contado. A edição 00000 podia ter sido essa do Machado descobrindo. Só que, assim, aí já tem a Biblioteca Nacional funcionando, já a Biblioteca Nacional, a ABL fake funcionando, já tem a relação deles com Dom Pedro II, e no meio disso tudo, que é todo um universo pronto desse tipo de narrativa, chega uma questão de máquina do tempo, de viagem no tempo, para eles irem para o passado. E a gente ainda pincela que tem uma relação do Dom Pedro com o Barão de Mauá. Uma disputa ali entre eles, uma amizade, uma relação de amor e ódio entre eles ali. E a gente, no meio disso, apresenta dois grupos de super-heróis separados, assim, nessa... Então, realmente, e mais, calma, desculpa, gente. Ainda tem. A gente cria uma mitologia toda da Guarda Real do Dom Pedro I, dos dragões da independência, de onde eles vieram, como é que era essa questão dos dragões da independência. E criou toda uma mitologia milenar dessa história. Realmente, 22 páginas? Isso aí, sei lá, acho que tem série da Netflix que estaria pegando um pedacinho desse negócio, fazendo 10 temporadas aí só de um pedaço dessas histórias, assim. Então foi muita coisa, 22 páginas. Mas eu acho que a gente não sabe fazer diferente disso, né? A gente acaba se envolvendo numa coisa rocambolesca e tal. E tem um elemento assim a mais. Assim, a gente tinha que trazer o elemento da independência, porque o edital era sobre a independência, e a gente pensou qual história ligada à independência tinha a ver com esses personagens que a gente pensou. Então a gente conectou dessa forma a história, só que realmente, talvez essa história devesse ser a edição número 50 já, né? Não a número 1. E é bom que agora já começou, né? Já tirou o band-aid com essa loucura toda. Agora o céu ou o inferno é o limite, né? A gente vai enlouquecer com esses personagens. Tem uma coisa também que eu acho que, enfim, é um projeto que, pelo que vocês falaram, a primeira versão deles, né, a primeira ideia dele foi lá atrás, né? Então também acho que passa por também agarrar uma oportunidade de colocar uma HQ na rua, e aí a vontade também de que essa HQ contenha boa parte do universo, né? Então é difícil às vezes fazer um recorte de uma coisa muito pequena dentro do universo, considerando que talvez assim, a gente tem um produto para botar na rua, né?
Então, se tivesse dinheiro para fazer 10, talvez conseguisse diluir melhor, né? Mas também tendo um, acho que rola um pouco um desejo também de mostrar o máximo possível desse universo, né? E aí, enfim, talvez pedir para vocês falarem um pouco, uma provocação um pouco nesse sentido, de que, enfim, o quanto também esses universos expandidos dialogam com o que o público está buscando, né? Porque é isso, a HQ ficou com uma história que tem muita informação, mas também essa muita informação está mostrando que esse é um universo que tem potencial para muitos desdobramentos, né? E acho que isso dialoga muito com o que o público tem consumido também dentro desse gênero, né? E aí pedi, de repente, para vocês falarem um pouquinho do gênero, um pouco, vocês são autores que gostam do gênero de ficção, ficção científica, fantasia, enfim, e acho que se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, o Gustavo, inclusive, está falando com um quadro aí do Gambiarra atrás dele, então, assim, e talvez falar com vocês dois como autores que escrevem juntos também, né? Vocês têm alguns projetos que vocês desenvolveram juntos, esse é mais um deles. E, enfim, a pergunta ficou um pouco grande, mas um pouco falar do gênero, como é que vocês veem esse gênero, como é que vocês veem também o diálogo desse projeto que tem o universo expandido desse gênero com o público, e como é que é criar projetos em dupla. Eu acho que é o seguinte, sim, Gambiarra é um projeto de universo expandido, transmídia, que a gente produziu, eu e Eric, que tem filme, quadrinho, né? E foram os outros quadrinhos que a gente trabalhou junto. E a gente gosta muito de fazer esse tipo de conteúdo que, assim, agora está tendo mais, mas, assim, tradicionalmente tem pouco no Brasil, né? Projeto de gênero, projeto sci-fi, projeto fantástico, e de apelo pop. Mas a gente tem exercitado muito isso, muito esse tipo de projeto com essa pegada, com esse tom também. E eu acho que no fim das contas ele começa com um negócio de fantasia, elementos de terror, né, lobisomem, vampiro e tal, mais fantasia, mas ele vira, como tem viagem no tempo, como tem invenção, ficção científica, não sei, ele acaba trazendo um pouco de sci-fi, um pouco de terror, um pouco de fantasia, um pouco de aventura, e ele acaba virando um gênero que tem meio que tudo isso, que é o gênero de super-herói, né? Em que você meio que transforma tudo nessa coisa de multiverso. E assim, é muito difícil ver um elemento super-herói no Brasil que funcionem bem, né? A gente viu umas tentativas, algumas mais ou menos e tal, e a gente nasce de uma coisa que é meio engraçada já de cara, né? Meio tipo Machado, Lobisomem de Assis, já sou engraçado. Mas ao mesmo tempo tem uns personagens que se levam a sério, não é tipo uma galhofa, não é um pastiche e tal. E talvez ali a gente encontre um tom de algo que funcione para uma narrativa de super-heróis e fantasia brasileiro, que é uma coisa recorrente nas nossas produções, tanto da Tijuca Filmes, que é minha produtora, quanto da Causos, que é a produtora do Eric, assim, que tem um pouco esse tom, assim, né? Desses elementos com algum humor também, com alguns elementos assim. Eu acho que ali tem um tom. E assim, que se aproxima um pouco de Liga Extraordinária, de Umbrella Academy, assim, um pouco esse tom, esses elementos. Não sei se o Eric tem mais alguma coisa para falar e tal sobre isso especificamente, né? A gente trabalha junto há muito tempo, né? No caso especificamente desse projeto, assim, é engraçado que foi muito assim. Eu acho que o jeito que a gente pensou foi como isso se difere de Gambiarra, de certa forma. Obviamente se difere porque é Machado de Assis e século XIX, mas eu digo de tom. Porque Gambiarra é muito zoado, assim, vamos voltar nos anos tempo. Não fazia sentido, assim, ao mesmo tempo que assim, não faz sentido para a gente escrever uma história de super-herói brasileiro que é Superman, América, assim, mas também a gente viu que não cabia ser, tipo, o que o Gustavo falou, ser um pastiche, ser uma história tipo, que ninguém se leva a sério, tipo assim, a ideia de que é impossível qualquer tipo de heroísmo no Brasil, né? Que a ideia, se a gente simplesmente faz graça, a gente está dizendo basicamente isso. Então, encontrar esse tom, tipo assim, que tinha um pouco de genuíno e ainda assim é brasileiro, assim, foi, eu acho, o desafio. Foi e será. Foi e será o desafio do projeto. Nunca vamos nos livrar desse desafio, né? E acho que complementando isso ainda que o Eric falou, do heroísmo e tal, é que eu acho que realmente no Gambiarra existe um universo muito cínico. As coisas não vão dar certo.
e ele é sombrio, as coisas são terríveis que estão acontecendo ali, né? São horríveis, são, sabe, assim, a gente está sempre falando de tragédias e acaba entrando num tom cômico, meio zoado, são personagens meio lidando com essa realidade, e eles também não se levam tão a sério, são meio cínicos e tudo mais, e aí vem o humor. E eu acho que no Machado Lobisomem de Assis, meio que é o contrário. Ele vem de um tom de, sabe, claramente tem uma galhofa ali no título, mas os personagens se levam a sério a partir dali. Então ele nasce de um. É como se ele se encontrasse no meio do caminho, assim, né? Porque eles precisam, se fosse totalmente zoado, aí talvez virasse Cacete Planeta, entendeu? Talvez virasse um episódio do Porta dos Fundos, zoando super-herói e tal, que não é isso também. É um outro tom. E eles se levam a sério, eles querem, como o Eric falou, querem fazer o melhor, querem ser heróis das suas histórias e tal. Mesmo o Machado sendo meio cínico, ele é bem menos cínico que os personagens de Gambiarra, por exemplo, que é um outro projeto nosso. Então, Ele é cínico, tipo, Batman cínico, né? Uma coisa, ainda num grau heróico, assim. e assim, tem outro ponto da pergunta que é sobre trabalhar em conjunto. Então, assim, eu e Eric, a gente já trabalha em conjunto há um bom tempo, né, nisso. E aí tem coisas que a gente já consegue bater bola e ter uma produtividade boa, assim, de bater e voltar e a coisa fluir. E a gente conseguiu, assim, isso foi bem assim, interessante, né, e tal, da forma como a gente conseguiu desenvolver esse universo, assim, né, num tempo restrito e tal, né, o contrário de Gambiarra, que, assim, a gente tem desenvolvido há anos e tal, um universo cheio de elementos, cheio de coisas, só que eu acho que talvez por a gente também ter trabalhado muito junto, a gente conseguiu desenvolver muito rápido esses elementos todos e saber mais ou menos, né, o que está precisando, o que não precisa, onde brigar também, porque a gente discorda em alguns momentos, tá, onde a gente vale a pena brigar por esse cara. Isso aqui não é o coração da história, né? Não é o centro do negócio. Então, pô, eu acho que a gente também soube fazer isso, é uma questão de produtividade, né, de trabalho ali. Essa é qualquer pessoa que escreva junto, assim, essa é uma lição muito importante. Onde aprender a saber onde brigar, tipo assim, e não ficar brigando por cada coisa na história. É qualquer relacionamento, eu acho, né? Tipo assim, não só de roteiristas. Inclusive é o que Machado e Olavo aprenderam, né, ao longo da história deles, será? Gente, acho que para encerrar, ia pedir para vocês deixarem dicas para, enfim, as pessoas que estão começando a escrever seus projetos, enfim, estão se iniciando aí nesse mercado do mundo da história em quadrinhos, ou que gostam de história em quadrinhos, que têm vontade de também escrever, enfim, desenhar seus projetos. Se vocês têm dicas para essas pessoas. Sei lá, eu nunca dei dica, mas eu diria o seguinte, assim, para edital, especificamente, assim, eu acho que você tem que esquecer um pouco a oportunidade, talvez, que você vai ter de não ficar pensando no que o mercado quer necessariamente, mas assim, é a história que você quer contar e que é importante para você. Que, tem muita gente preocupada, né, nessa matemática do algoritmo, do que é popular e do que é a próxima moda. E, tipo assim, eu acho que. É claro que isso é válido até certo ponto, tá? Não sou tão ingênuo assim, mas eu acho que é importante pensar na história que só você pode contar e o que você pode trazer para a mesa da cultura como um todo, e não ficar paranoico com fazer uma história como essa, uma história como aquela, e virar só mais um projeto. Eu acho que é isso, assim, eu acho que encontrar indo nesse caminho que o Eric falou, encontrar sua voz nisso, né? Que você está contando disso que realmente só você pode contar, que só você desse lugar pode contar? Porque, assim, às vezes você pode estar, eu quero falar de um assunto muito importante, e aí você procura um tema, tipo assim, mas é isso que você quer contar? Às vezes eu acho que é mais interessante você descobrir uma história, uma premissa, mas depois você descobre o tema. Ou então, assim, olha, eu quero fazer, ou então querer copiar, né? Muita gente quer fazer desenhar por cima de um herói americano, de um gênero americano e trazer para cá. Também não é isso. E talvez, assim, ter esse olhar para a realidade e pensar a história, sabe? Assim, olha ao seu redor, olha e imagina coisas e cria, sei lá. Pô, eu vejo muito isso aqui.
sei lá, e aí dali você junta com outro elemento, você cria uma história e você traz a sua própria narrativa e tudo mais. Eu acho que isso é interessante, assim, para você começar a pensar. E se você quer escrever, e você associa um desenhista, entendeu? E aí tenta começar a desenhar, tenta começar a lançar algum quadrinho, acha alguma editora, alguma plataforma. Realmente, ninguém tem dinheiro, né? A verdade é essa, acaba todo mundo levantando pelo Catarse. Mas às vezes você achando alguma coisa genuína, você acha gente que vai gostar dessa história. Caraca, eu sempre quis ver uma história sobre isso. Realmente, eu não sei, não existe uma demanda sobre pessoas interessadas na história do Machado Lobisomem de Assis. Quem sabe agora tem mais? Eu espero que sim, né? Mas você pode achar algo que as pessoas queiram muito ler mais histórias pelo seu tom, pelo seu estilo, pelo seu gênero. Às vezes você tem que produzir para as pessoas quererem. É o que fala, né? Às vezes o público sabe o que quer, mas não sabe o que não quer também, né? Então você tem que trazer coisas que às vezes você vai despertar um interesse que as pessoas nem sabiam que existia, né? Então é o seu trabalho, inclusive, criar isso, né? Criar um mundo novo, criar um desejo novo, criar uma demanda nova, criar um. Pô, e ele falou: caraca, que coisa interessante, é isso que eu quero ver. Eu quero ver mais histórias disso. Ou essa história só, uma história só, mas assim, pô, que história interessante que fala sobre isso, sobre esse elemento, sobre essa história, sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas procure a sua própria história. É isso, gente. Acho que encerramos aqui. E obrigada aí, no final, né, o convite para o pessoal ler a HQ Machado Lobisomem de Assis, Olavo Bilac, Caçador de Vampiros, A Máquina do Tempo Rei. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Falou! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.